Hoje nós vamos falar sobre a mesa como um lugar de verdades. Olha isso. Sejam verdades que te trazem alegria, sejam verdades que te tragam desconforto, mas é a verdade. Tem que ser dita a verdade. Amém? Então vamos lá. Em 1 Samuel, no capítulo 20, do versículo 24 ao 34, uma leitura rápida, para a gente poder estar iniciando aí, tá? Então tá lá, ó, 1 Samuel 20, 24 ao 34, na versão NVI, diz assim: Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa, ocupou o lugar de costume, junto à parede, em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuou vazio. Então Saul perguntou a Jonatas, o seu filho: por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e o meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver os meus irmãos. Por isso, ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você preferiu ficar ao lado do filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem o seu reino serão estabelecidos. Agora, mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jonatas perguntou ao seu pai: por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa, muito irado. Naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu, entristecido, porque o seu pai havia humilhado Davi. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa estar falando nesse momento, em cada coração, em cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus, para quem está acompanhando online também. Porque o Senhor vai nos mostrar nessa noite, Pai, a Tua Palavra, e a Tua Palavra possa ser transformadora em nossas vidas. É o que nós te pedimos. O Senhor venha falar conosco a partir deste momento, Pai, em nome de Jesus, entregando a nós, Pai, aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Olha isso, Deus já está falando desde a hora do louvor aqui na nossa vida, e agora vai falar através da palavra, né? Então, apenas para a gente se localizar, né? Para a gente entender, para nós nos atentarmos aí. Esse diálogo está acontecendo em um momento de mesa, certo? Então está tendo ali um confronto, né? Uma discussão. Então, essa mesa é uma mesa em que as máscaras irão cair, né? E irá ser exposto ali o que realmente a pessoa quer, o que realmente ela é, né? Então, só para a gente entender que a mesa ela tem, né, essa função muitas vezes, quando a gente está ali de mostrar, né? Porque aí você vai se aprofundando no diálogo e aí ela vai estar mostrando ali, está tirando as máscaras, né? E só para nós nos localizarmos, até porque estudar a história de Davi, ela nos mostra ali situações seguintes, como o peso da desobediência e ao mesmo tempo os benefícios de se obedecer. Olha como que a gente consegue entender isso, o exemplo do que é o resultado da desobediência como o resultado de quem obedece. E esse momento da história, só para nós nos localizarmos então, Saul, ele era o rei de Israel, certo? Ele era rei de Israel, como todos já que leram as 148 vezes a Bíblia completa, vocês devem saber que Israel tinha o Senhor
como quem estava ali, né, direcionando tudo. Só que aquele povo via outros povos que tinham um rei, e eles falaram assim, nós também queremos um rei. E assim, eles acabaram negando o Senhor, né? Rejeitando o Senhor como quem estava à frente deles, propriamente dito. E eles tiveram ali, então, o Senhor colocou e ungiu um rei. No momento de rejeição que eles fizeram a Deus, Deus foi lá e ungiu um rei. Rei, no caso ali, Saul. Certo? Então, o Senhor colocou Saul em uma posição privilegiada. Ele foi colocado como rei daquele povo, como rei de Israel, né? E o Senhor em todo tempo foi fiel, como ele é até hoje fiel. Mas Saul desobedeceu, né? E em 2 momentos ele vai ser rejeitado pelo Senhor agora. Então, ele foi ungido rei depois de uma rejeição, e ele vai ser rejeitado, né, depois por Deus, porque ele não vai cumprir, né, obedecer ao Senhor ali. Lembrando que o povo não deixou de ter Deus, não estou dizendo isso, mas eles rejeitaram ali, eles queriam ser iguais a outros povos, né? Então foi isso que aconteceu, só para a gente entender aí em que ambiente nós estamos, o que nós estamos falando. Tanto que em 1 Samuel, depois a gente vai, segura aí onde a gente estava falando, 1 Samuel 20, mas só para citar para vocês, em 1 Samuel 15, aí, uns capítulos atrás, 15, 10 e 11, fala assim, ó, então a palavra do Senhor veio a Samuel, lamento por ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. E ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 23, vai falar, pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação. Olha o peso da rebeldia. Olha quando nós agimos com rebeldia, o peso que é, né? A arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Então, nós temos aí um rei chamado Saul, que foi visto pelo Senhor, foi visto por Deus, ele não se manteve obediente, né, e acabou sendo rejeitado. Por sua vez, nós vamos falar sobre Davi. Davi, ele é ao contrário. Ele era um improvável, mas ele foi visto pelo Senhor. Também visto pelo Senhor. O potencial de Davi não era o físico, mas o seu caráter. Que ele era, né, novo ali, mas ele tinha um caráter. Então, Deus viu potencial. E Deus vê potencial onde nós não vemos. Então entenda, se você se vê escondido, se você vê atrás de algo em que você não, talvez pense, eu não sirvo para nada, eu não posso fazer nada, o Senhor te vê. E como Davi também foi visto, ele nos enxerga, ele nos vê aonde estamos, ele vê potencial em você, ele vê potencial em nós, né? Então, ele capacita para desempenharmos, né? E desde muito cedo, Davi, ele vai passar por várias provações ali, né? Por várias situações, o que vai fortalecer o seu caráter. É por isso que às vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e depois nós saímos mais fortes, porque ela vai estar nos treinando, nos capacitando para enfrentar coisas ainda maiores. Então, a primeira mesa que Davi passa é a mesa da rejeição. Gente, presta atenção, olha o que acontece. Imagine, talvez você tenha 2, 3 irmãos, né? E o seu pai, ele faz uma mesa, os seus irmãos comem todos juntos, mas você não é lembrado. Ou, pior ainda, é rejeitado. E é isso que Davi vivia. É isso que ele passou. Davi, ele não foi chamado à mesa para estar ali na mesa, mas Samuel fez questão que fossem chamá-lo. Fez questão que Davi participasse daquele momento. O Senhor fez questão que Davi participasse daquele momento de mesa, onde o sacerdote chegou, todos se reuniram ali, todos foram vistos ali, mas espera aí, está faltando alguém. Você não tem mais ninguém aí? Tem o meu filho que está lá cuidando das ovelhas, então vai chamá-lo. Olha isso. A família não valorizava ele, mas Deus o via. Se hoje
você sente que não é valorizado, pode ter certeza, o Senhor te vê. Só que Davi, ele tinha caráter. Davi, ele tinha um posicionamento. Davi, ele cumpria com aquilo que o Senhor falava. E por isso, o Senhor via Davi. Deus revela quem ele realmente escolhe, mesmo quando os homens o rejeitam. Olha. E aí, essa situação que a gente pensa, né? É horrível, a pessoa está numa mesa que as pessoas não querem a sua presença. Ele chegou ali, vai participar da mesa, mas ele vê que ninguém se alegra. Eu, particularmente, levantaria, deixa eu sair daqui, porque ninguém me quer aqui. Eu me sinto mal de estar num lugar que alguém não está me querendo ali. E é assim com Davi. A família dele, vinha da própria família dele. Ele era rejeitado de sua própria casa, excluído da mesa do próprio pai. Por isso é a mesa da rejeição. É a primeira mesa que Davi passa ali, a mesa da rejeição. Mas que há um confronto nesse momento, né? Porque Samuel diz, manda chamá-lo. E ele vai ali. E nessa mesa da rejeição ali, né, onde, né, ele é rejeitado, né, que Deus apresenta como o futuro de Israel. Como o futuro rei de Israel. Porque um havia sido rejeitado lá, Saul. Mas agora chega Davi. E o Senhor enxerga em Davi, ainda moço, ainda novo. E ele é ungido por Samuel. Olha isso. Então, eles queriam vê-lo ali, os seus irmãos, apenas lá, junto com as ovelhas, com as malhadas, né? Fala. Ou seja, junto com as ovelhas malhadas, eram as ovelhas manchadas, né? Elas eram ali, que elas não eram uniformes, eram incomuns ali, então eram de menor valor. Eram ovelhas ali que não tinham tanto valor assim, e da mesma forma eles viam Davi. Olha o nível de desprezo que tinha na vida de Davi. Além de não estar na mesa do pai, estar trabalhando, ainda colocava aquelas ovelhas que eram as mais, as de menor valor no caso ali, para que ele cuidasse. Eram aquelas ovelhas que ele ficava. Então, mas o Senhor vai lá e ele tira de trás as malhadas ali e coloca ele como rei. Olha que tremendo isso, né? Então, eu digo a você hoje, se você já se assentou na mesa da rejeição, pode ter certeza, o Senhor tem visto você. Amém? A rejeição, seja de onde veio, né? Seja o exemplo de Davi, em que o próprio pai não se lembra dele, né? Não faz questão da sua presença, né? E aí depois ele é reconhecido ali, ele é chamado ali. Então Deus tem os olhos direcionados para você, mesmo na mesa da rejeição, mesmo nessa mesa que você está passando, que é onde há confronto, há rejeições sobre a sua vida, o Senhor ele tem olhos para você. Olha isso, a ausência de Davi na mesa revelou verdades. Quando a gente volta lá para o outro versículo que a gente leu no início, a ausência dele já fazia diferença ali, né? Porque Deus ele queria algo na vida de Davi, né? Então, a mesa nos dá uma percepção de um ambiente de comunhão, um ambiente de amizade. Mas a mesa também, ela gosta, né, ela tem essa situação que a gente pode ter ali na mesa, que é um ambiente de confrontos. A mesa é um local, e anota aí, a mesa é um local onde verdades são reveladas, onde as máscaras caem. A postura na mesa demonstra intenções. A postura na mesa, ela demonstra caráter. Já viu que a postura na mesa, aquele cara que chega assim, né, e já pega, vai comendo desesperado ali, ou então aquele que não reparte. Tem mais 5 para comer, mas o cara vai pegando tudo, né? Eu vou comer, o que é isso? Eu vou comer como se não tivesse amanhã. É uma postura de egoísmo, ou o outro tem uma postura mais de abençoar, enfim. A postura na mesa, ela demonstra intenções, ela demonstra caráter. Quem eu estou sendo na mesa? Quem você está sendo na mesa? Quem é? É aquele irmão de Davi que queria ver longe e rejeitava? Ou está sendo como Davi, que está sendo rejeitado, mas que o Senhor está vendo algo? Quem está sendo? Qual está sendo a nossa postura diante da rejeição?
Qual é a postura de Davi diante da rejeição? Porque a gente fala da mesa como algo físico, a gente já imagina a mesa como uma mesa, tá, mas toda essa questão de relacionamento é um momento de mesa. E toda essa rejeição na mesa, o que fazia Davi? Davi estava lá, cuidando das ovelhas, e lá, enquanto cuidava das ovelhas, ele permaneceu entoando louvores ao Senhor. Essa é a atitude de Davi. Essa foi a diferença dele ali. Quando a gente volta ali para o texto de 1 Samuel 20, que a gente leu no início, e agora vamos ficar aí, tá? Só quis fazer essa parte da história para a gente poder entender melhor. Em 1 Samuel 20, Saul, ele foi rejeitado por Deus, e agora ele vê em Davi alguém que pode lhe trazer humilhação. Ele havia sido rejeitado por Deus lá, né? Mas agora ele vê ali, no capítulo 20, que Davi é alguém que pode lhe trazer humilhação. Então, alguém que pode tirar a sua posição. E a diferença dos dois é o seguinte: a diferença de Davi, que é rejeitado por homens e visto por Deus, e Saul é rejeitado pelo próprio Deus, porque ele agiu com desobediência. Olha a diferença. Um é rejeitado por homens, mas mantendo princípios. O outro rejeitado por Deus, por negligenciar princípios. É a diferença em quem nós queremos ser. Talvez ser como Davi na mesa, ou eu estou sendo como Saul na mesa, que estou negociando princípios. E agora sou rejeitado, e com isso eu me levanto, porque eu não quero ter a minha posição retirada. Isso é o que estava acontecendo com Saul, né? Então, se formos rejeitados pelos homens, que seja mantendo princípios. Pois a quebra de princípios gera distanciamento de Deus. O que mais nos faz distanciarmos de Deus é quando quebramos princípios, não cumprimos princípios. Os princípios nos afastam de Deus. Os princípios nos fazem muitas vezes termos um comportamento na frente de algumas pessoas e outro longe das pessoas. Ser duas caras, duas personalidades. Né? Davi não sabia até então, ele começou a desconfiar que o rei queria matá-lo, porque ele estava fazendo tudo de bom ali, tudo de certo, em favor do rei até, obedecendo, não viu isso. Então, a gente tem que entender que princípios são inegociáveis, e Davi tinha esse caráter. Saul não teve. Né? Saul agiu de forma diferente, foi desobediente. E aí que vem esse momento que está nesse versículo, que nós lemos aí nesse capítulo 20, onde fala da mesa do confronto. E a mesa do confronto é a mesa que expõe verdades. É ali que as verdades são reveladas. Davi havia derrotado o gigante Golias lá, alguns capítulos antes. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Tanto que ele chega e fala: você vem com espada, com isso, com aquilo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia, ele tinha intimidade, ele tinha momentos de mesa com o Senhor. Então ele sabia que ele podia confrontar, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia quem era o seu Deus, e por isso ele agia com convicção, ele agiu com convicção. Os momentos de mesa que Davi tinha com o Senhor, olha a mesa com o Senhor. Quantos momentos de mesa nós estamos tendo com o Senhor durante a semana? Quantos momentos de mesa nós estamos tendo durante as madrugadas? Talvez eu acorde de madrugada para assistir aquela competição que eu gosto, daquele tipo de esporte, e é a final. Está acontecendo lá do outro lado do mundo, então é de madrugada. Mas será que em algum momento eu penso em acordar para poder ter um momento de conversa com meu Deus? Olha isso, Davi com certeza tinha isso.
momentos de mesa, momentos de conversar com Deus. E então ele era íntimo do Senhor, por isso ele tinha convicção do que ele estava fazendo. Ele oferecia orações, louvores, provavelmente, ali nos seus momentos perto das ovelhas ali, fazendo o seu trabalho, mas ao mesmo tempo falando com o Senhor. E Saul, ele vai ficar assim quando as pessoas, né, que eles retornam, né, dos conflitos ali, e as pessoas gritavam que Saul matou milhares, mas Davi centenas de milhares. Saul matou milhares, Davi centenas de milhares. E aí ele fala, como assim? Estão falando que Davi matou mais do que eu? Davi matou centenas, eu só... E aí ele começa a inveja surgir no coração dele. Ele começa a ficar ali, então ele perde até o senso familiar. Nessa mesa que nós estamos vendo ali, nesse confronto, nessa mesa de confronto que estamos vendo aí, em 1 Samuel, capítulo 20, é isso que está acontecendo. Ele perde o senso familiar, tanto que ele atira uma lança para acertar seu próprio filho, Jonatas. Porque esse filho, Jonatas, ele era amigo de Davi. E ele permaneceu com os princípios do reino, não com aquilo que o pai estava falando, mas os princípios dele era do reino, era de Deus. E ali, a inveja tomou conta do coração de Saul, né? E o seu caráter foi exposto quando ele fala, ele deve morrer. Então ele já revela ali, a revelação acontece ali, do que era, qual era a intenção dele. Por que Davi não está na mesa? Ai, coitado, ele não quer comer um pouquinho com a gente? Não. Ele queria o Davi na mesa ali porque ele queria matá-lo. Ele queria acabar com Davi porque ele tinha inveja. E ele já sabia que Deus o havia rejeitado, ele já tinha passado por toda essa situação, e agora ele vê em Davi uma ameaça. Muitas vezes você talvez tenha sido rejeitado porque pessoas não veem você como algo que vai trazer mais, mas vê talvez até como uma ameaça. A gente não sabe. E aí cabe a nós orarmos nesse sentido, e orarmos por essas pessoas. Então, esteja sempre atento nisso e lembre-se de qual foi o comportamento de Davi, né? Então, nessa mesma mesa, posturas diferentes foram apresentadas. Uma das posturas é a de Jonatas, né? Que colocou a lealdade acima do sangue. O pai dele está ali na frente dele. É o rei que está na frente dele. Mas o rei está fazendo coisas que não são da vontade do rei dos reis, senhor dos senhores. Então Jonatas fala, peraí, está errado isso. Então ele preferiu ser leal acima do que era a questão de relação sanguínea que ele tinha com o pai. Olha isso. Então, ele preferiu a aliança divina à posição humana. Anote isso. Eu preciso preferir isso também. A aliança divina à posição humana. Foi isso que Jonatas preferiu. Ele era filho do rei. O futuro rei, então. Né? Teoricamente, mas Deus mudou a história. Então, ele estava deixando de ter toda aquela coisa, né, que os homens podem fazer ali, né? O rei, para ser leal. Então, duas posturas entram em confronto nessa mesa. E quantas vezes títulos e posições são colocados acima de princípios pelas pessoas? Né? Quantas vezes nos deparamos com isso? A pessoa, para ter o título, para ter a sua posição, ela joga princípios para o lado. Ah, mas é só aqui, só uma escapadinha aqui. Ah, é só um dinheirinho por fora. E acaba fugindo daquilo que é princípios. Então eu pergunto novamente para todos nós nessa noite. Que postura estamos revelando na mesa? Que postura estamos revelando na mesa? Olha, é uma pergunta para a gente ficar pensando.
Que postura estou revelando na mesa? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu apanhei mais de Deus que a gente apanha mesmo, porque a gente está aprendendo, a gente está vendo ali, meu Deus, eu tenho que mudar isso, isso e isso. A palavra, ela não para de nos ensinar. E quando você achar que está pronto, é aí que você tem que aprender mais ainda. Porque é a postura, a minha postura tem que mudar. A nossa postura tem que ser a postura que é agradável aos olhos do Senhor. Então, qual postura eu tenho revelado na mesa? Preciso aprender que a postura de quem serve a Deus nas várias situações que se apresentam em nossas vidas, as diversas mesas que são colocadas diante de nós aí, qual é a postura? Eu preciso aprender qual é a postura, qual é aquilo que o Senhor se agrada, os comportamentos que preciso controlar, né? Aquela famosa frase, eu sou crente, mas não sou bobo. Já viram isso? Né? Pensou se Davi pensasse dessa forma? Eu sirvo a Deus, mas eu não sou bobo não, eu já sei o que vai acontecer, vou passar por aqui e esse rei não vai me pegar não. Pensou se Davi pensasse dessa forma e agisse de forma errada? Né? É aquela historinha, né, de que a pessoa estava dirigindo ali no trânsito e o outro vai lá e esbarra no carro dele e ele fala assim, olha, Senhor, eu sou crente, mas eu vou deixar de ser crente só por um minuto para resolver essa situação. Aí quando ele desce para resolver, ele leva um tiro, porque o outro não gostou também e morreu. Morreu sem ser crente. Morreu e foi para onde? Meu Deus do céu, nem quero saber. Por quê? Porque deixou os princípios um minutinho de lado para resolver a situação, quando na verdade eu não tenho que resolver nada, eu tenho que deixar nas mãos dele, porque quem nos justifica é Deus. Tenho aprendido muito com isso, meu irmão. Tenho aprendido muito com isso, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre quis explicar as situações. Eu vou contar para vocês. Eu quando era criança, sou eu e mais 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, no caso. Ali, né? Hoje eu tenho mais um irmão mais novo, mas quando eu era criança só éramos nós 3. Eles corriam, mas eu não. Eu queria explicar para minha mãe o que tinha acontecido. Não dava tempo. A cinta vinha e eu não tinha escapatória. Mas é porque eu queria explicar. Não, mas não, peraí, deixa eu explicar como é que aconteceu. Não dava nem tempo, a cinta já vinha, eu já saía chorando. Não dava nem tempo de explicar. Aí quando eu ia explicar, já tinha passado. E os 2 vazavam. E eu sempre apanhava. Porque sempre queria explicar, eu queria me justificar, né? E na nossa vida espiritual, na nossa vida hoje, não pode ser assim. Quem nos justifica é Deus. Então Davi não tentou mostrar ali alguma coisa. Não, ele está sendo... No primeiro momento ele foi recusado pela sua família, muitas vezes. Não tentou justificar nada. Continuava louvando ao Senhor lá, entre as malhadas. E agora, na mesa do rei, ele fazia o que é certo. E nem esperava. Tanto que quando... Lá na frente, nós não vamos falar sobre essa parte hoje, mas quando lá na frente ele tem a oportunidade de matar Saul, ele não mata. Por quê? Porque ele manteve os princípios. Ele é ungido do Senhor. Eu não vou relar a mão nele. Manteve os seus princípios. Tanto que é o homem segundo o coração de Deus. Quando falo o homem segundo o coração de Deus, Davi. Olha isso. Jesus vem da linhagem de Davi. Olha tudo isso ali. A história como que foi. Quando começa lá em Davi. Porque ele manteve princípios na mesa. Com o Senhor sempre. E onde que ele tinha que fazer ali. Então, Jonatas, que é no caso ali o filho de Saul, ele não se importou em agradar homens. Que era o seu pai. Na mesa ali. Quando Saul fugiu da vontade de Deus, e é o posicionamento que nós devemos ter, como o Jonatas teve também aqui, né? Não negociou princípios, né? Ele sabia quem ele era e a quem servia, como Davi também sabia quem era e a quem servia, né? Então quando a gente fica naquela, o que vão dizer? O que vão dizer? Se importa com a opinião dos outros, você vai ser rei, você vai ser rei. Tanto que no final do versículo, o que
o que o Saul fala? Ele fala, né, que nem você nem o seu reino serão estabelecidos, e quando você agir assim, ou seja, porque ele não iria ter o seu reino, porque Davi provavelmente estaria no lugar dele. Então é o que, no caso, Saul fala, né? E aí, no versículo 41 e 42 do capítulo 20, vai falar assim, ó: depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então, despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Então, gente, o que se passa nesse momento da história? Aqui, depois daquela mesa, onde Jonatas, ele entende que o pai queria matar Davi, Davi estava em outro ponto, escondido. E então, ele deu um sinal, fez um combinado ali das flechas iam um pouco mais para um lado ou para o outro, e ele ia gritar isso, e no final, você depois lê o texto todo, você vai conseguir entender um pouco melhor. É um sinal que ele estava dando para Davi, que Saul queria matar Davi. Jonatas estava dando esse sinal, certo? E quando ele chega ali, ele mostra isso, então Davi vai lá, né, e abraça, agradece e vai embora. E ele se mostrou ser um amigo, né? Que aí eles juram um ao outro em nome do Senhor, né? O Senhor para sempre testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Lá na frente vai ter mais histórias sobre isso, consequências sobre isso. Por isso que é interessante, porque numa mensagem a gente não consegue passar tudo, mas quando você para para estudar a palavra, e você vê todos os acontecimentos que vêm depois, consequência de tudo isso, é muito legal, é muito interessante a gente ver. É que há essa questão da testemunha entre os nossos descendentes, né? Esse acordo que eles fazem ali, essa oração que eles fazem ali, essa conversa deles, né? Então a mesa, ela revelou quem tinha princípios e quem foi consumido pela inveja e pelo ódio. Revelou ali, foi revelado. E aí anote, muitas vezes a lealdade aos nossos princípios diante de Deus exigem renúncias de posições e oportunidades que naturalmente nos trariam benefícios. Anote isso. Pode ter, se você já não passou, pode ser que um dia você passe. Há situações em que você tem que decidir. Eu fico nessa posição, ok. Mas se eu ficar, eu preciso negar princípios. Eu prefiro ter os princípios, e esses princípios exigem que eu renuncie a algumas coisas. E eu renunciar. Às vezes é uma posição, às vezes é um cargo, às vezes é alguma coisa, né, que você teria benefício, mas que por ter princípios você acaba renunciando. E foi o que aconteceu naquela mesa, naquela conversa entre Saul e Jonatas. Jonatas estava ali agindo de uma forma em que ele tinha princípios e por isso renunciava até o fato dele ser o próximo rei, o herdeiro do trono. Porque ele estava seguindo princípios que é do Senhor. Então, Saul, ele se importou até com o fato de ele não ser ovacionado mais do que Davi. Né? Ele era rei. Gente, ele não precisava disso. O exército estava voltando vencedor. Ganhou conflitos. Eles deveriam estar alegres, mas ele não se atentou a isso, sendo ele rei, o seu povo, o seu exército estando vencendo. Não. Ele estava com inveja porque Davi estava sendo mais ovacionado que ele. Quando Saul matou milhares, Davi centenas de milhares. Ele estava preocupado com isso. E o homem, ele tem a facilidade, né, de ser seduzido por aplausos, né, motivado a fazer coisas nesse sentido, né, e inclusive com o objetivo de ser aplaudido,
né? E isso acontece hoje até no meio dos cristãos, né? Disputa por cargos, por posições, quando na verdade quem tem que aparecer não somos nós, é o Senhor, né? Então, e as próprias pessoas ao redor, né, elevam determinados líderes. Olha, hoje eu não vou na Bom Pastor, em Delaware, porque tem um pregador que vem lá da Europa e vai pregar em tal lugar. Então, eu preciso ir lá ver. Seguinte, eu sei que eu não vou poder estar no louvor hoje cantando, mas eu vou lá, eu vou deixar a igreja aqui, arruma outro, eu vou lá fazer isso. Por quê? Porque é aquela coisa da pessoa que é de fora. Então, eleva alguns líderes, quando na verdade o foco ali é ganhar outras pessoas. Você está aqui para trabalhar e fazer outras coisas. Enfim, é só um exemplo. Mas só para a gente entender que as pessoas, elas costumam, às vezes, até colocar uma posição de idolatria a pessoas, quando na verdade as pessoas estão sendo apenas instrumentos na mão do Senhor, né? Então, jamais idolatrar, né, meu irmão? A mesa mostrou a inveja de Saul, e que não teve o objetivo de dar a glória para Deus, mas ele queria ser ovacionado pelas pessoas. A mesa mostrou isso. E tudo isso, quando lá, com desobediência, ele começou, né? Então, nem toda mesa de honra é segura. Essa mesa não era segura para Davi. Era uma mesa de honra. Estava se assentando com o rei. Mas não era segura. Pois pode ser um lugar de confronto, né? Essa mesa que foi oferecida por Saul foi um lugar de confronto. Ele tinha intenções do quê? De assassinar Davi, de matar Davi. A mesa, ela revela o coração. Quando estamos na mesa, o coração é revelado. Amém? Vocês conseguem entender que quando eu falo a mesa, não é a mesa de madeira. Amém? Só para a gente poder entender. A mesa é essa relação, essa situação toda que nós, às vezes, temos com outras pessoas. Momentos de mesa com uma pessoa. E, muitas vezes, elas acontecem numa mesa física. Mas pode não acontecer numa mesa física, ok? Mas só para você entender. Então, a mesa, ela revela o coração. E para finalizarmos, eu queria falar sobre a mesa da confiança. Nós falamos sobre a mesa da rejeição. Nós falamos sobre a mesa do confronto. E agora eu quero falar sobre a mesa da confiança. Tudo isso relacionado à mesa do confronto ali, tá? Por quê? Porque vai ter confronto na mesa da confiança, que nós vamos falar agora. Em Salmos 23:5. Então, o Salmo 23:5. O Salmo 23 é conhecido, né? Todo mundo conhece, né? Mas o versículo 5, ele vai falar assim, ó. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha o confronto aí. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí o restante todo mundo já sabe esse salmo. Então, nesse salmo, Davi, tá? Ele declara que o seu descanso e a sua vitória dependem do Senhor. E olha a confiança dele. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uma mesa na presença dos inimigos, para os inimigos enxergarem que ele tinha confiança em Deus, que ele estava guardado pelo Senhor. Então, eu posso estar numa mesa, que é um lugar que você está relaxado, você vai se alimentar. Então, prepara uma mesa onde eu vou me alimentar, onde eu vou estar relaxado aqui, onde eu vou estar tranquilo, na presença dos meus inimigos, só para ele ver, só para eles verem quem está comigo. Olha o nível de confronto, né? Mesa que ele tem confiança. A mesa de confronto agora é uma mesa também de confiança. Ele está confiando no Senhor, né? Então, a mesa, ela é de tranquilidade, mas está na presença dos inimigos, para os inimigos verem, Deus está sustentando Davi. Esse salmo, ele mostra, ele apresenta a postura de Davi como um homem que tinha confiança em Deus. Precisamos ter esse nível de confiança. Precisamos ter esse nível de confiança em eu estar passando por uma aprovação e eu falar, Senhor,
prepara uma mesa na frente dessa provação que eu estou. Prepara uma mesa porque eu vou ficar tranquilo. Eu vou confiar que o Senhor é quem vai resolver. Eu vou confiar que é o Senhor que vai me dar o sustento. Então, eu estou na prova, meu Deus. Eu estou no deserto. Eu estou passando por alguma necessidade. Mas, Senhor, por favor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você não vai mais ler o Salmo 23 da mesma forma. Porque quando você lê, você vai entender que esse preparar a mesa é sinal de confiança. É sinal de confiança. Vou até orar agora com o Salmo 23 agora. Eu confio no Senhor. Meu Deus. Né? Então, olha isso. A gente vê tudo isso na vida de Davi. Porque ele enfrenta Golias daquela forma. Você vem com armas, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha isso. Convivência de confiança que ele tinha. Ele convivia na mesa do Senhor. É por isso que ele tinha confiança no Senhor. Quando nós convivemos na mesa com o Senhor, eu tenho confiança no Senhor. Quando eu oro todos os dias, eu começo a conviver na mesa com o Senhor, eu tenho confiança no Senhor. Quando eu pego esse livro aqui, e ele não é apenas um livro que está na cabeceira aberto no Salmo 91, que não resolve nada na minha vida, quando eu começo a ler ele, eu começo a descobrir que eu tenho que ter confiança no Senhor. Porque agora eu tenho intimidade com o Senhor. Eu estou íntimo do Senhor. Porque eu comecei a entender quem é o Senhor. Isso não é para vocês, como diz o pastor Davison. Aqui não tem esse tipo, porque aqui todo mundo já leu 148 vezes a Bíblia inteira, de frente para trás, de capa a capa. Então, não é para ninguém aqui. Mas entenda, olha como que isso é importante na nossa vida. Como ter essa confiança, essa aproximação com Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Uma pergunta retórica, não é para você responder, tá bom? Qual a qualidade e quantidade de tempo que estamos convivendo com o Senhor? Pergunte para você mesmo, tá? Será só aos domingos? Hoje eu li a Bíblia. Hoje eu li a Bíblia. Domingo. Quando você vai ler a Bíblia de novo? Domingo que vem tem culto, não tem? Se não tiver, o próximo culto eu leio. Será que é apenas os encontros do GPS? Qual a dedicação? Recentemente eu fui confrontado sobre isso. Sobre a minha dedicação. O Senhor, se eu me dedico ou se eu não me dedico? Por diversos momentos eu achei que eu era dedicado. E aí eu descobri que eu tenho que me dedicar mais. Ou na verdade eu tenho que começar a me dedicar, porque o que eu fazia não era nada. Quanto tempo passou orando? Quanto tempo nós passamos lendo a palavra? Quanto tempo? Quanto tempo nós jejuamos? E eu confesso para vocês que jejum, meu Deus do céu. Mas o jejum, ele faz a diferença. Porque o jejum, eu estou o dia inteiro na mesa com o Senhor quando estou jejuando. O dia inteiro na mesa. Eu estou negando tudo, eu estou recusando tudo. Porque eu estou na mesa com Ele. Olha quanta coisa que acontece quando você está num período de jejum. Aí chega, né? No meu caso, para eu fazer um jejum, eu tenho que me preparar muito. Porque minha mulher gosta de fazer uns bolos. E eu tenho que me preparar muito. Senhor, hoje eu não posso. Tem que ser assim. Não é verdade? A gente tem que começar a ser. Se eu não fiz até hoje, não tem problema. Começa agora. Não fica pensando, nossa, eu não fui nada, eu já pensei assim. Nossa, eu não fui íntimo do Senhor, já passou minha vida toda. E aí? Não, agora então começa hoje. Já acorda e já começa. E vamos ser íntimos do Senhor. Davi convivia diariamente com Deus. A certeza que ele tinha ao se referir ao Senhor é porque é resultado de convivência. Um casamento, pode ter certeza, a mulher vai saber cada detalhe e ela vai falar assim, eu vou fazer isso aqui porque meu marido dá conta de fazer isso aqui. Ou ao contrário, porque há conhecimento,
a convivência, a relacionamento, e a mesma coisa com o Senhor. Você tem mesa com a sua esposa, momento de mesa onde você sabe de tudo, e com o Senhor também. Nós temos momentos de mesa, então nós precisamos começar a entender e saber quem é Ele na nossa vida. Nesse salmo mesmo, olha como que é esse salmo. Se você volta no versículo ali, ele vai falar, né? Ele deixa claro quando ele fala assim, unge a minha cabeça. Aliás, quando ele fala o tempo todo ali, né? Agora eu já perdi o versículo, meu Deus do céu. Vou voltar aqui. Amém, amém, glória a Deus. Quando ele fala assim, em todo o tempo que ele conta com autoridade, quando ele fala assim, a tua vara, aí o versículo é esse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sumiu a palavra aqui, irmãos, me perdoa. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é autoridade, o cajado é apoio. Ou seja, ele vai com o apoio do Senhor e com autoridade. Porque a tua vara que disciplina e o teu cajado que me apoia, em que eu consigo andar ali com o cajado, é o que faz ele prosseguir, né? Então há uma mesa de confiança, há uma mesa que o Senhor estabeleceu com Davi, um homem que confiou no Senhor, um homem segundo o coração de Deus, e que nos momentos em que poderia agir, tirando a vida, como eu disse aqui, de Saul, ele olhou, Saul estava lá, ele poderia matar, acabava com o problema dele, ele falou, não, ele perdeu a posição, mas ele não perdeu a unção, porque ele foi ungido. Ele pode não estar vivendo aquilo mais, mas a unção que o Senhor colocou sobre ele, de rei, não é retirada. Então, ele respeitou. Ele teve princípios. Não vou encostar a mão no ungido do Senhor. Posicionamento de Davi, que eu preciso ter. Então, Davi mostrou seu caráter, seu cuidado em preservar princípios. E isso tudo, muitas vezes em uma mesa, né? Local em que as famílias conversam, famílias se conhecem, estabelecem regras. Muitas vezes na mesa que você fala assim, a partir de hoje, isso não vai ser mais essa casa, hein? Você fala até com voz, a vara aqui, né, da autoridade. Estabelece costumes. O costume é, quando eu era criança, sentava sem camiseta na mesa para ver. Não, você vai comer, coloca a camiseta, não vai comer assim na mesa, sem camiseta. Hora da comida, hora sagrada. Não sei se vocês eram assim com os seus pais, mas é assim. Então estabelece cultura, e é essa cultura de reino que o Senhor estabelece quando estamos à mesa com o Senhor. E anote, última coisa para vocês anotarem, a mesa é um teste de caráter, de generosidade, de confiança e de integridade. Meu Deus, anote isso. A mesa é esse teste, e é essa mesa que eu preciso ter todos os dias com o Senhor. E também com a minha família, com outras pessoas, né? Então, a mesa não é apenas um símbolo de provisão, onde está farta, cheia de comida, mas de relacionamento profundo e intimidade, né? A mesa é um lugar de verdades, um lugar que o caráter é revelado, que princípios são reafirmados, um lugar de encontro, um lugar onde se revela o coração. Amém? A mesa revela o coração. O que os nossos momentos de mesa estão revelando sobre nós? O que meu coração está sendo revelado do meu coração? O que sobre a minha conduta com a minha família, com o meu trabalho, a minha conduta com a minha igreja, com o meu pastor, com as pessoas que estão junto comigo? Qual está sendo a minha conduta? Eu falei nisso. A partir de hoje eu vou começar a mudar meu posicionamento na mesa. Vou agir diferente. Porque hoje estou sendo confrontado a ter um posicionamento diferente, um comportamento diferente na mesa. Também há situações em que eu posso estar sentando numa mesa errada. Não posso sentar mais nessa mesa, né? Minha postura na mesa tem que mudar, mas também eu tenho que estar na mesa certa, né? Então, a mesa que Deus prepara não é posta depois da vitória, mas no meio do confronto. Vê se alguém, muitas vezes, busca a Deus
quando está tudo bem. Depois que já venceu, muitas vezes para. Então o que o Senhor faz? Bom, vamos viver então um pouco de confronto, e eu vou colocar na mesa para falar comigo. Eu não posso esperar o confronto para falar com Deus. Eu tenho que falar com Deus todo o tempo, até depois da vitória, antes da vitória, durante o confronto, depois, enfim, eu tenho que falar todo o tempo. A mesa que Deus prepara, ela é colocada no meio do confronto, e isso serve para mostrar a nossa confiança nele, o sustento que Ele nos dá, né? E dignidade, mesmo cercados por adversidades, né? Precisamos viver pela confiança no Senhor. Amém, meu irmão? Coloque-se de pé. Pergunte para você mesmo: quem está sendo você na mesa? Quem eu estou sendo na mesa? O louvor vai cantar aqui. Enquanto estiver cantando, medite sobre isso. Se você quiser, você pode vir aqui à frente, se ajoelhar, orar no seu lugar mesmo. Você fique à vontade. Amém? Mas coloque isso agora na sua mente. O que estou fazendo na mesa? Qual está sendo a minha postura na mesa? Quem eu estou sendo na mesa? No momento de confronto. Quem estou sendo eu? Amém? Aleluias.